Queria saudar a você que nos assiste pelo vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo que Deus abençoe a tua vida e que hoje você tenha algo diferente de Deus para a tua vida, que você possa levar adiante. Nós vamos falar aqui do ensinamento. Eu acredito que talvez você nunca tenha ouvido sobre este ensinamento, não sob o viés no qual nós iremos apresentá-lo. E creio eu que ele pode ser sim muito instrutivo, não só para a tua vida, como a de muitos que você conhece. O tema de hoje, ele tem a ver com o que aprende cerca de 68% da população brasileira e boa parte da população mundial. Eu estou falando de mais de 1 bilhão de pessoas na Terra que ou aprenderam diretamente ou têm contato com o ensinamento do qual vamos tratar hoje. Nós vamos avaliar este ensinamento à luz da Bíblia, ver o que Deus tem a dizer sobre este assunto e entender a correta relação de Deus para com Jesus Cristo e com Maria. Maria, sim, aquela que foi esposa de José, mãe de Jesus, filho de Deus que encarnou na terra e tornou-se o Salvador da humanidade. Convido vocês para abrirem as Bíblias comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Ao contrário do que talvez vocês pensassem, nós não vamos começar falando de Maria. Para entender o assunto, o melhor é começarmos estudando a Cristo, até porque, diz a Bíblia, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Então, para entender qualquer doutrina, qualquer ensino, nós podemos começar pelo ensino a respeito de Jesus. Convido vocês para abrirem em João capítulo 5 e nós vamos ler algumas declarações de Jesus que começam no verso 19. João 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Estas palavras, elas encerram aqui verdades profundas que não são compreendidas por quase ninguém. Nós vamos avaliá-las com atenção e a partir do momento em que nós as compreendermos, nós vamos poder entrar na questão de Maria e tudo vai se esclarecer, ok? Jesus começa dizendo, no verso 19, que ele, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Não pode fazer nada. É interessante, irmãos, isso já contrasta com o ensinamento que recebe-se hoje em dia. Crê-se que Cristo é Deus. Ora, por natureza, Deus é capaz de fazer todas as coisas, porque um dos atributos de Deus é a onipotência. Isso quer dizer ser todo-poderoso. Mas Jesus desmente este ensinamento popular por meio da sua afirmativa, porque ele diz: o Filho de si mesmo não pode fazer nada. Note que alguns ensinam,
faculdades de teologia ou colégios de teologia que Cristo tinha poder, porém não usou. Mas a afirmativa de Cristo desmente esse ensino também. Porque ele diz, o Filho por si não pode fazer coisa alguma. Fosse a situação ele ter, porém não usar, ele teria de dizer, eu posso fazer, porém não farei. Certo? O Filho pode fazer, porém não faz porque decidiu não fazer, decidiu não usar. Mas não é isso. Jesus diz, o Filho não pode. Isso demonstra impotência. Impotência está relacionada com não poder fazer. Certo? Não ter a capacidade de. Era o que acontecia com Jesus. Jesus não podia fazer coisa alguma se ele não visse o Pai fazer. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho o faz igualmente. E para que não se entendesse de forma errada esse trocadilho de Jesus, no verso 20 ele explica o que quis dizer. Porque o Pai ama o Filho e mostra ao Filho tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha só, Jesus se refere aos seus milagres. O leproso curado, o cego que passou a ver, o surdo que passou a ouvir, ele caminhando sobre a água. Ele disse, o Pai vai mostrar para o Filho mais obras para que vocês homens se maravilhem. Na prática, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas que grande mestre poderoso, pois ele cura o surdo, o cego, ele ressuscita o morto, ele anda sobre a água, certo? Para os homens era Jesus, ele é que fazia tudo. Só que Jesus agora esclarece a eles, ele fala, não, o que está acontecendo aqui é Deus está fazendo as obras e ele está mostrando essas obras, inclusive para mim. Deus está mostrando para mim como ele cura o surdo, como ele cura o cego, como ele capacita alguém para andar sobre a água. Deus atua pelo seu poder, como todo-poderoso que é, fazendo as obras. E eu, o seu filho, observo o que ele faz. Só que vocês olham para mim e dizem, foi Jesus que fez. Pois eu vos digo, na verdade o Pai está mostrando para mim o que ele faz. Compreende? Quem fazia as obras? Deus. Era o poder de quem que atuava? Poder de Deus. E Deus mostrava para Jesus. E onde entra Jesus nesta história? Jesus recebeu autoridade para dizer e Deus confirmar o que ele diz. É o que ele explica nos versos que seguem. Vamos ver? O 21 diz, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então o Filho exerce a sua vontade. Era Jesus quem falava para o leproso, eu quero, seja limpo. Só que quem curava o leproso pelo seu poder, confirmando a palavra de Jesus, era Deus. Eu gosto de uma ilustração que compara Deus com o olho d'água, a fonte d'água, e Jesus como o cano da água. Então, se a criança olha para o cano e você pergunta para a criança, de onde vem a água? E ela vai dizer o quê? Do cano. Mas nós poderíamos dizer que a água vem da mina, do olho d'água, da fonte, certo? É a mesma coisa, os meninos espirituais, que pouco conhecem de religião, de Bíblia, eles vão dizer, Jesus faz as obras. Mas a nós, a quem o Pai ensinou as coisas mais profundas, nos é revelado que a fonte do poder é Deus, o Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele disse que era filho de Deus, não que era Deus. Mas Deus deu a Jesus a autoridade. É por isso que quando Jesus fala, o poder de Deus opera e as coisas acontecem. É o que Jesus afirma, em outras palavras, a partir do verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aqui
ele está tratando de autoridade. Deve-se reconhecer a autoridade do Filho como sendo igual à autoridade do Pai. Nesse sentido, todos honrem ao Filho como honram o Pai. Muitos confundem este texto dizendo, está vendo? Jesus pode ser considerado Deus, porque é dito que devemos honrar ao Filho como honramos o Pai. Mas o contexto nos mostra em que aspecto devemos honrar o Filho. Aqui ele diz que o Pai deu ao Filho o juízo. Não é dito que o Pai deu ao Filho o poder. O Pai deu ao Filho uma autoridade sobre os seres criados, a autoridade de ser o juiz da terra, o juiz do universo, e que nós devemos honrá-lo como tal, como juiz, como autoridade. Agora, daí a dizer que Jesus é o Todo-Poderoso, significa fugir do que a Bíblia revela. Não é o que a Bíblia diz. Talvez você esteja pensando assim, puxa, mas o pastor está diminuindo a Jesus. Irmãos, colocar Jesus exatamente como a Bíblia o apresenta, jamais poderá ser diminuí-lo. Será simplesmente colocá-lo onde ele sempre deveria estar. Afinal de contas, ele tem que estar onde Deus o colocou, e não aonde eu imaginei. Certo? Faz sentido ou não faz? Ah, mas todo mundo ensina que Jesus é Deus, a igreja do meu avô, do meu pai e tal. Inclusive, é uma blasfêmia a gente rebaixar o nosso Salvador. Meu querido, estudar a Bíblia e compreender o que ela diz nunca vai ser blasfêmia. Só um lava-pés já é uma humilhação. Lava-pés, né? Ok, foi uma humilhação de Cristo, ok, amém? Foi uma humilhação, né? Agora veja, uma humilhação voluntária nesse caso, né? Agora, cria-se uma imagem dizendo, não, Jesus na minha cabeça era assim, era o Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade. Então agora estão rebaixando Jesus. Ninguém rebaixou nada, é que você aprendeu errado. Desculpa a sinceridade. Então, se nós aprendemos errado, aí a gente vai ter uma série de conflitos internos quando ouvir a verdade, certo? E eu não estou falando para você que me assiste no vídeo, tá? Contrastar o que você crê com o que eu digo. Contraste o que você crê com o que você leu. Porque é o que nós estamos fazendo, não é verdade? Vamos continuar. Aqui diz, verso 24, não, 23 ainda, né? Quem não honra o Filho, como juiz, como a gente já viu, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus fica honrado quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus sobre o universo. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus como juiz da terra, como juiz do universo sobre as nossas vidas. E Jesus dá sequência dizendo, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está falando aqui literalmente de ouvir a mensagem do Evangelho, certo? Ora, mortos que caminham são as pessoas que estão aí na terra, certo? Pessoas que estão vivas, porém espiritualmente mortas. Escravas das suas próprias paixões, dos pecados, antes de se converterem. E aí Jesus disse, aquele que anda nesta situação, porém ouve a minha palavra e crê em Deus, ele tem a vida eterna. Ele ouve a palavra de Cristo, mas ele tem que crer em Deus. Por quê? Porque o poder vem de Deus. A palavra é de Cristo, mas o poder é de Deus. Aí nós vemos como é que Pai e Filho operam harmoniosamente para a restauração de cada pessoa na terra. Cada um tem o seu papel. Entendem? Agora isso só pode ser entendido quando o conceito de pai e filho anterior é desmistificado. Qual era a superstição? Superstição era a crença de que não, existe Deus Pai Todo-Poderoso e Deus Filho Todo-Poderoso. Aí, claro, não se veria nenhuma distinção na obra do Pai e do Filho. E passagens como esta não ficariam claras, elas ficariam confusas. Porque, já que o Filho é todo-poderoso, por que ele diz que não pode fazer nada? Por que é o Pai que tem que operar? E daí ele fala, ah não, mas é uma questão de conveniência, um disse que o outro ia fazer, e aí começa
Sabe, aquela argumentação a qual Jesus resume dizendo assim: vocês jeitosamente se desviam do mandamento do Senhor para apoiar a vossa tradição. Vocês jeitosamente criam um argumentinho, né, para poder justificar aquilo que sempre ensinaram de errado. Sendo que a Bíblia não dá apoio a isso. Meus queridos, vamos fazer uma limpeza aqui, ó, uma limpeza nos nossos conceitos. Vamos deixar a Bíblia nos lavar, né? Nós temos que ter a nossa mente lavada pela palavra, a fim de que nós sejamos vasos para receber a palavra nova, pura de Deus. Aquela que nós nunca aprendemos antes. E daí Jesus diz no verso 25 o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Queridos, Jesus está falando, nós acabamos de ver no verso anterior, de ele pregar o Evangelho, certo? Porque ele diz: quem ouve a minha palavra e crê em Deus, não entrará na condenação da morte. Passou da morte para a vida. Isso quer dizer vida eterna. Então ele está falando da palavra espiritual, da palavra que ele prega. E aí ele diz, verso 25: vem a hora, e agora é, no momento em que eu, Jesus, estou pregando, em que os mortos que caminham, as pessoas que ainda não se converteram, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que tipo de vida eles vão receber? Vida espiritual ou física? Espiritual. Por quê? Vamos ver. Se Jesus estivesse falando fisicamente, morto ouve? Não ouve. E aqui diz: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então são pessoas vivas, olhos abertos, caminhando. E estas pessoas, quando ouvem a voz do Filho de Deus, elas passam a viver espiritualmente. Elas andavam em morte espiritual, mas agora elas aceitam o Salvador e elas são convertidas. Está falando de vida espiritual. E aí no verso 26, no mesmo sentido de vida espiritual, Jesus fala: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. De que vida ele vem falando no contexto? Vida espiritual. Olha, esse é um outro verso que é muito confundido. Tem pessoas que falam: não, tá vendo? Jesus tem que ser Deus, porque como o Pai tem vida nele mesmo, Jesus também tem vida nele mesmo. E querem dizer que é vida física, mas o contexto mostra que é vida espiritual. E como é que Jesus tem vida espiritual nele mesmo, meus queridos? Não é difícil de entender. Não é difícil. Nós, quando nascemos, nós temos um caráter a ser formado. Nós não nascemos com a plenitude do amor de Deus em nós, certo? Nós precisamos receber. Agora pergunta aos amados: quando Jesus foi gerado por Deus, quando ele nasceu como Filho de Deus, Deus transmitiu a Jesus aquilo que ele era, na sua essência. E no que Deus faz, não há imperfeição. A transmissão foi perfeita. Então, assim como Deus é amor, como é que Jesus nasceu? Na plenitude do amor de Deus. Então ele tinha o mesmo amor que Deus tinha. Ele tinha o caráter que Deus tinha. Certo? E aí quando ele vem como bebê, ok, ele vai formar caráter novamente, porque ele é uma criança, né? E a criança, ela vai construindo um caráter perfeito. Só que quando ele nasce perfeito ou imperfeito? Quando Jesus nasceu espiritualmente perfeito ou imperfeito? Lá no útero de Maria, estou falando espiritualmente. Com vida espiritual. Jesus não nasceu como um pecador, certo? Jesus nunca pecou, correto? Então quando ele nasce lá em Maria, certo? Ele nasce com vida espiritual nele mesmo, coisa que nós não temos.
Essa é uma diferença entre Jesus e nós. O texto, ele passa tão longe quanto o Japão é do Brasil de dizer que Jesus tem vida física em si mesmo. Tá? Ele não diz isso. Não tem nada a ver com isso. O texto está dizendo, Jesus, quando foi colocado como uma sementinha lá no útero de Maria, ele tinha o amor perfeito. Tinha que ser assim. Ele era filho de um Deus perfeito, gerado de Deus. Não era uma criatura. E aí, ele obviamente, nesse aspecto, era diferente de nós. Mas, ele era um ser humano. Filho de Maria. E é aí que nós vamos entrar na questão de um dogma que é tão amplamente difundido, chamado dogma da Imaculada Conceição de Maria. Da onde vem o dogma? Bom, o dogma parte da premissa de que Cristo é Deus, já começa com um erro. Nós vimos aqui o que Jesus mesmo falou no verso 25. Os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus. Em primeiro lugar, Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. O Jesus mesmo disse que o único Deus é o seu Pai. Abram em João capítulo 17, verso 3. Vamos ver. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, diz Jesus. Jesus está orando a Deus. Que conheçam, Pai, a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem é o único Deus verdadeiro? O Pai. Certo? Ok. Então, vamos lá. Jesus, ele é Filho de Deus, não é Deus. O dogma da Imaculada Conceição, ele não tem base bíblica, portanto. A base dele é chamada o magistério da Igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana diz que a revelação divina, ela vem pela soma de duas coisas. A palavra de Deus e o magistério da Igreja, que nada mais é do que as opiniões dos teólogos católicos. Ok? Então é assim que eles dizem que vem a revelação. O catecismo, esse livro que você compra aí nas livrarias, nada mais é do que a união de trechos que buscaram da Bíblia, emendados com a opinião escrita desses magistrados. E aí, no próprio catecismo está escrito que a igreja não tem a Bíblia só como única fonte da revelação divina. Não tem. Não se baseia só na Bíblia. Se existe uma igreja que não é baseada só na Bíblia e se diz cristã, esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque ela mesma diz, aqui eu não estou ofendendo ninguém, está no catecismo. É só ler, tá certo? Então, irmãos, parte daí. Bom, a doutrina de homens é Jesus é Deus. E o dogma começou a ser construído a partir daí. Uma doutrina de homem, ela vai dando origem a outra de homem e outra de homem. E assim vai. Bom, Jesus sendo Deus e sendo filho de Maria, então Maria tem que... Tem outro detalhe aqui. Se Jesus era Deus, então Jesus não tinha nenhuma contaminação. Aí dizem que Jesus, ele foi isento de contaminação, diferente de nós. E para isso acontecer, Maria também não devia ter nenhum pecado. Então Maria, ela foi isenta do que eles chamam de pecado original. E por isso que Maria foi concebida por um processo diferente das outras mulheres. Aí que vem o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria já foi concebida de uma forma que ela não tinha pecado original, razão pela qual ela pode ser a mãe de Deus, de forma que Deus nascesse perfeito também. Essa é a construção humana. Mas qual é a orientação bíblica com respeito a tudo isso? Bom, primeiro nós já vimos, Jesus não é Deus. Então, se ele não é Deus, Maria não pode ser mãe de Deus, porque ela foi mãe do Filho de Deus, certo? E quando ela foi mãe do Filho de Deus, a Bíblia não o chama mais de Filho de Deus, ela chama ele de Filho do Homem. Isso é um detalhe que está claro na Bíblia. Tanto que, aqui em João, capítulo 5, vamos ver como é que Jesus é chamado
quando ele nasce de Maria. João 5, verso 27. Fala que o Pai deu a Jesus o poder de exercer o juízo, porque Jesus é o Filho do homem. Olha que interessante. Pode pesquisar no Antigo Testamento, antes da encarnação de Jesus, jamais ele é chamado Filho do homem. Ele só é chamado Filho do homem depois que nasce de Maria. Então, Maria é considerada por Deus um ser humano como nós, que é mãe não de Deus, mas é mãe do Filho de Deus, que agora se torna filho do homem. Ok. E sobre a conceição de Maria, ou seja, como é que ela nasce? Para saber isso, nós temos que avaliar o que é dito como sendo o pecado original. O dogma do pecado original nada mais é do que o ensinamento de homens dizendo que nós nascemos com um pecado original na nossa natureza. E para esse pecado original ser retirado, nós temos que ser submetidos a uma série de outras coisas que são determinadas pela Igreja Católica. Não é sem causa que são determinadas coisas como o batismo da criança, né? Depois vem crisma, depois vem o catecismo, e assim vai. A primeira comunhão, né? E assim vai. Tudo é amarrado na ideia de purificação. Entendem? Tudo é amarrado na ideia de purificação. A ideia é que nós nascemos com o pecado original e aí nós vamos precisando dos favores da igreja a fim de que nós vamos recebendo a purificação. Tudo construção humana. Agora vamos ver biblicamente, tá? Bom, dizem eles que em Salmos 51, Salmos capítulo 51, Davi lança as bases da doutrina do pecado original. Vamos ver. Salmos 51, verso 5. Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã, após ter adulterado e matado o marido da sua consorte, da mulher com que ele se envolveu, ele ora a Deus pedindo misericórdia, e é quando ele diz no verso 5 o que vamos ler. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ora, o que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, quando ele fala em iniquidade fui formado. A palavra iniquidade, ela quer dizer pecado com dolo. Pecado que se comete de propósito. Tá? Abra em Salmos capítulo 32, versos 1 e 2. Texto da Bíblia Revista e Atualizada. Tradução João Ferreira de Almeida. Salmos capítulo 32. Em especial o verso 2. Bem-aventurado o homem, desde o 1, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão, está falando de desobediência à lei, certo? Transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pecado, portanto, é transgressão da lei. Verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O que é dolo? Existe o crime doloso e o crime culposo, certo? O crime culposo é aquele que a pessoa não tinha intenção e acabou fazendo. Dolo é uma ofensa sem a pessoa merecer. A mesma coisa que iniquidade. Iniquidade é porque Deus não merece aquela ofensa. Não tem jeito de adaptar e de dizer a ofensa para Deus. Não tem jeito. Ok. E veja que, por exemplo, quando no jurídico, né, fala-se assim, o fulano de tal foi condenado por crime doloso. O que aconteceu? Ele tinha a intenção de fazer, ele planejou, né? Então veja que, quando fala iniquidade, dolo, ele está associando também com intenção. E aqui, quando ele fala em Salmo 51,
o verso 5, em iniquidade fui formado, o que ele quer dizer? Todas as pessoas têm uma tendência para fazer o que é mal, certo? Nós temos uma inclinação para o errado, né? E aí ele diz, em iniquidade fui formado. Claro, Davi foi filho de uma mulher que era pecadora. E em pecado me concebeu minha mãe. O que quer dizer isso? Que ele é filho de uma pecadora, só. Ah, não, você está forçando. Não, eu não estou forçando nada. A história bíblica é que não nos dá outra forma de compreender. Por quê? Veja, quando ele fala que foi formado em iniquidade e em pecado o concebeu a sua mãe, será que ele estaria dizendo que ele é filho bastardo ou ele é filho de um adultério? Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que a sua família era uma família de bem, tanto que Deus enviou um profeta para chegar até lá e ungí-lo. E quando o profeta chegou, convida o seu pai para participar do culto, que era o sacrifício. Ou seja, mostrando que era uma família em plena comunhão com a igreja daquela época, que era a igreja judaica. Uma família aceita, que não estava fora dos conformes, ela não estava fora, daquilo que se esperava de uma família cristã. 1 Samuel, capítulo 16. Abram lá. Vamos abrir então em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Interessante, irmãos. Jessé foi chamado para o culto e diz aqui que se santificou. E mais tarde, quando chega Davi, no verso 13, disse que Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, era uma família em plena comunhão com a igreja. Não havia nada para dizer que eles eram menos do que outros na terra de Israel. E aí, a Bíblia diz, por meio de Davi, eu em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ora, como se entende o verso? Iniquidade, o sentido é que, eu fui formado em uma pessoa que tem tendência ao pecado. A mãe dele tinha tendência para o pecado, assim como todas as mães têm. A mãe dele não era pior do que as outras, certo? E ali diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Não foi fruto de um adultério, era uma família normal. Agora, o que ocorreu foi, ele era filho de uma pecadora. Isso sim. E aí, irmãos, nós vamos para o caso de Maria. Seria ela uma exceção? Abramos em Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Até a propósito, não sei quantos sabiam disso, Sabem qual é o significado do nome Adão?
homem. Então em hebreu, quando a pessoa lê Adão, ela lê homem. Então não é forçar o texto dizer que esse homem aqui é Adão. Pelo contrário. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão o pecado entrou. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que interessante. Então a morte passou aos homens não porque eles teriam nascido com um suposto inventado pecado original. Não. Ela passou a todos os homens porque todos os homens transgrediram a lei de Deus, inclusive Maria. Porque todos pecaram. Todos, é 100%. Ninguém está de fora, certo? A morte passou a todos. E por que ela passou a todos? Porque todos pecaram. E aqui nós derrubamos duas coisas. Primeiro, a Bíblia não exclui Maria. E segundo, inclui ela entre os que pecaram. Não exclui ela dentre a raça pecadora e com inclinação para o mal, e inclui ela entre todos os que transgrediram a lei de Deus. E há evidências disso até mesmo quando Jesus estava vivo. Quando Maria chega para dizer a Jesus na festa, né? Olha, eles não têm vinho. Jesus, em outras palavras, diz para ela, olha, você chegou em uma hora adiantada. Que tenho eu contigo, mulher? Não é assim? Foi o que ele disse. Isso não era um desrespeito, estava em harmonia com o costume oriental. Mas a ideia era, olha, você veio antes do tempo. E se ela veio antes do tempo, ela não veio na vontade do Senhor, certo? E se não veio na vontade do Senhor, isso era o quê? Pecado. Maria cometeu o pecado? Cometeu. E a Bíblia é clara em revelar que isso aconteceu. Quem quiser conhecer melhor a história, leia, está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. Né? Capítulo 2. No verso 3 é quando ela diz para Jesus. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela veio na hora certa? Ou veio na hora errada? Veio na hora errada. Ela veio quando não era chegada a hora dele. E se veio na hora errada, não estava em plena harmonia com a vontade de Deus. É inegável, é bíblico. Talvez você possa questionar, mas o único argumento que você terá será, não, é contra o que os pais da igreja dizem. É contra o que o magistério diz. Agora escolha você. Entre o magistério de homens e a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ficar com quem? Será que naquele grande dia do juízo, quando todos forem comparecer diante do trono branco e cada um for julgado de acordo com a palavra de Deus, será que lá você vai poder apontar para esses sacerdotes que muitas vezes são mais corruptos do que o povo e dizer, ah, Senhor, eu não te obedeci porque eles me ensinaram diferente e disseram que esta era a tua palavra. E eles disseram que a tua palavra só pode ser corretamente interpretada por eles. Será que este argumento vai valer? Oh, meu querido, por amor da tua alma, pense, haja com sabedoria, ok? Porque Deus diz que cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. O filho não morre pelo pai e o pai não morre pelo filho. Se alguém te ensinou errado, isso não quer dizer que você está desculpado. Entende? No momento em que nós fomos esclarecidos da verdade, compete a nós mudarmos de caminho. Não importa se toda a nossa família até aqui andou nesse. É hora de mudar. Voltando, meus queridos. Então já vimos algumas coisas, algumas premissas que caíram por terra. Primeiro, Jesus é Deus. Errado. Jesus é Filho de Deus. Segundo, Maria é mãe de Deus. Errado. É mãe do Filho do homem. Jesus era filho de Deus até entrar no útero de Maria. A partir dali, ele é chamado Filho do homem. Além de ser filho de Deus, ele é filho do homem. Mas a expressão filho do homem é usada para ilustrar a saída dele ou a entrada dele no útero de Maria. Para dar a entender de forma clara e inequívoca que Maria
é um ser humano. Depois, Maria foi preservada do pecado original. Já vimos, não existe algo como pecado original. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Abram em 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4, Bíblia, tradução de Almeida, revista e atualizada. Qualquer que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E se você diz, mas na minha Bíblia fala diferente, então abra em Salmos 32, verso 1. Bem-aventurado o homem cujo espírito não há transgressão, em que nele não há pecado. Ali também está mostrando, pecado é transgressão, transgressão da lei. Então, não existe algo como pecado original que alguém já nasce com ele. Nós nascemos com inclinação para o mal, é diferente. E a partir da nossa inclinação, nós transgredimos a lei de Deus, e aí cometemos pecado. Mas a morte vem a nós, não por causa da nossa inclinação, mas ela vem por causa do pecado. A morte passou a todos os homens, Romanos 5, verso 12, porque todos pecaram. E não porque nasceram, é diferente. E outro detalhe, claro, cada um morre pelo seu próprio pecado. E aí uma prova física também, cabal e inequívoca, de que Maria não foi diferente de nós. Ela faleceu, não está hoje entre nós. Certo? Detalhe. Mas voltando. Então, não existe algo como pecado original. Não havendo pecado original, não há nem sentido em se falar de alguém preservado do pecado original. Preservado de algo que não existe. Então, não existe algo como Imaculada Conceição, porque não existe pecado original. Entendem? Então, tudo isso é uma construção em cima de doutrinas de homens que não tem nenhum fundamento na verdade. E o que fazem é aproximar Maria das divindades pagãs conhecidas antigamente, como Diana dos Efésios, a Rainha dos Céus, Semíramis. Todas elas eram deusas mãe, e que eram mães de Deus Filho. Todas elas. Então esse conceito, interessante isso, né? Olha só, esse conceito todo que a gente vê ensinado na Igreja Católica Apostólica Romana, ele é igualzinho ao que é ensinado nas igrejas pagãs. E quem veio antes? As pagãs. Então será que por coincidência os pais da igreja criaram a mesma coisa do paganismo? Ou eles copiaram? Bom, diz a Bíblia, em Eclesiastes 1, verso 9, que nada há novo debaixo do sol. Então se eles não criaram nada novo, eles copiaram. Isso é bíblico. Copiaram. E Deus não está satisfeito. Porque Deus não gosta que mudem a sua palavra. Deus não se agrada disso. Mudar a palavra dele, a palavra que leva para a vida eterna. Mudar esta palavra é desviar as pessoas do caminho da vida e levá-las para o caminho da morte eterna. Mas esse pastor está pregando muito duro, a palavra é muito pesada. Querido, pesado é desobedecer a Deus. Isso é pesado. Obedecer não é. Deus fala em 1 João capítulo 5, verso 3, que os mandamentos dele não são pesados. Pesado é roubar e ficar com dor de consciência, certo? Pesado é a dor de consciência de ter matado. Pesado é a dor de consciência de ter adulterado a Bíblia, de ter mudado aquilo que Deus falou. Tem gente que dorme com a consciência pesada. Agora, não é pesado aceitar o que Deus diz, não é. Pelo contrário, é leve. Você vai dormir bem, de consciência tranquila no teu travesseiro. Sabe, meu querido? Estou falando de experiência prática tua. Ok? Experimente. Você vai ver que é assim. Cristianismo é vida prática, não é só teoria. Se você quer ser um bom cristão, você não precisa fazer doutorado em teologia. Basta você obedecer a Bíblia todos os dias. Estude ela, ore e converse com Deus.
Religião é religar o ser humano com Deus. Pronto. Simples assim. É que o homem complica aquilo que é simples. E o diabo, obviamente, fica muito satisfeito com isso. Por quê? Porque ele quer destruir as almas dos homens. Mas nosso trabalho aqui, no Ministério Advertência, afinal, é exatamente construir. Construir em cima da plataforma eterna da verdade da palavra de Deus. Então aqui vale a Bíblia. Lá fora pode valer qualquer coisa, aqui não. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos? Então, o que sobrou do dogma da Imaculada Conceição? Bom, sobrou concluir que ele é só uma conjectura humana, nada mais. Só. Olha, minha bisavó aprendeu ele, minha tia-avó também. Minha tia-avó é bem fervorosa, por sinal, uma pessoa que eu admiro muito, católica. Eu tenho muitas pessoas da minha família que são católicas. Minha avó é católica. Pessoas que eu amo, pessoas que são um exemplo aí para muitos outros. Agora, por isso, quer dizer que creem no que está certo? Ô, meu querido, tem uma diferença. Eu posso amar aqueles que não concordam com o que está escrito na Bíblia, mas daí a dizer que eles estão corretos, há um abismo de distância. Entende? Isso vale para qualquer religião. Eu não sei aonde você congrega. Tá? Mas se na tua igreja estão ensinando coisas diversas daquilo que a Bíblia diz, então tem erro. E não adianta tampar o sol com a peneira. Erro é erro. E eu devo separar-me do erro. É assim que Deus espera que eu faça. Sabe, irmãos? Deus quer nos ensinar a verdadeira relação entre Ele e Jesus. O papel que Ele e Jesus desempenham no plano da redenção. Porque isso vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Hoje eu sei que Deus e Jesus, cada um tem o seu papel. Eu oro em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, e eu peço então que Ele interceda junto a Deus e Deus conceda o poder para que eu vença o pecado. Então eu me achego ao divino de forma inteligente, de forma sábia, como deve ser. Entendem? Isso é como alguém nos ensinar, por exemplo, a como seguir o protocolo do Palácio do Planalto quando nós somos convidados para uma audiência. Existem protocolos a serem cumpridos, é ou não é? E se nós não cumprimos o protocolo, muitas vezes nós nem conseguimos o que queremos, certo? Às vezes o nosso comportamento está tão fora que nós não somos nem aceitos no ambiente. Irmão, será que Deus se agrada de nós chegarmos a Ele de qualquer maneira, chamarmos Ele de qualquer nome diferente da Bíblia? Pedimos a Ele de um jeito muito diferente do que Ele nos aconselhou? Será que Ele se agrada de tudo isso? Dizendo assim, não, que eu vou olhar se a pessoa tem um anseio de me servir, para mim já serve. Qualquer coisa serve para mim. Será que é assim? A gente aceita? Um pai aceita quando o filho dá qualquer coisa para ele. Ah? Sabe, o pai fica triste. Até o pai da terra. Quanto mais o pai do céu. Então, sabe, vamos dar a Deus o que Ele espera. Obediência perfeita. Vamos nos achegar a Ele da forma que Ele espera, da forma que Ele ensinou, da forma que o agrada. Porque aí sim, nós vamos ver a boa vontade de Deus cumprida nas nossas vidas. Para encerrar, meus queridos, tinha outras duas coisas para passar aqui para os amados. Primeira encontra-se em Lucas, capítulo 1, quando o anjo visita Maria e avisa de que ela será a portadora daquela sementinha que Deus vai colocar, o Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 28. E entrando o anjo, ou vamos desde o 26, né? E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi até uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José,
da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Irmãos, disse que, como Maria foi saudada pelo anjo com o salve agraciada, então ela seria algo mais do que outras mulheres na terra. A palavra que é traduzida como salve, ou a expressão traduzida como salve agraciada, a Bíblia coloca aqui que ela também pode ser traduzida como eu te saúdo muito favorecida. E aí, logo em seguida, no verso 30, o anjo disse que Maria achou graça aos olhos de Deus. Irmãos, se compreendêssemos o significado da palavra graça, todo o assunto morreria. Porque graça significa favor imerecido, não merecido. Quer dizer, Maria tinha qualquer coisa, qualquer virtude nela que a tornaria merecedora de ser a portadora da sementinha de Jesus? Não tinha nenhum favor especial, ela não tinha nenhuma virtude especial nela. Ela recebeu este privilégio como um favor. Deus olhou para milhões de mulheres que haviam naquela época e falou: eu vou colocar sobre Maria. Com certeza era uma boa cristã, não é verdade? Isso sim. Era uma mulher que muitos olhavam para ela e viam ela como exemplo. Mulher não, moça, porque ela disse que ainda não conhecia varão. Mais tarde foi que ela conheceu o seu esposo. Então certamente era uma moça que andava com Deus. Mas era uma moça que andava com Deus, assim como outras andaram com Deus também. Como Joquebede, mãe de Moisés, andou com Deus, certo? Como Uda, a profetisa, andou com Deus. E como tantas outras andaram com Deus. Então, nós vemos aqui que Maria recebeu sim um privilégio. Como nós podemos receber? Deus nos escolhe para uma missão. É uma graça. O anjo pode nos visitar hoje e falar: salve, agraciado João, porque hoje Deus está te dando uma missão e você vai pregar o evangelho. Amém, glória a Deus. Agora, é porque o João tem virtudes? Não. Ninguém faz nada por merecer. Ninguém ganha nada de Deus por merecimento. Tudo que nós recebemos de Deus são favores, porque tudo é dele. Entendem? Então, sabe, irmãos, isso nos ensina a nos postarmos de forma humilde e entender que todos os filhos de Adão dependem da graça de Deus, mesmo os que andam corretamente. Daí a gente vê, né, quando se diz: não, mas eu ando bem, eu obedeço a Deus, eu não faço mal para as pessoas, ajudo os pobres, eu estou bem com Deus. Irmãos, está bem com Deus quem reconhece que precisa de ajuda. Porque Deus diz em Provérbios: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Chegue-se a Deus de forma humilde, reconhecendo que você realmente é um pecador, como eu. Uma pessoa que comete falhas. E agora precisa da ajuda de Deus. Precisa da graça, da misericórdia de Deus. Aí Deus vai atuar na tua vida, com certeza, né? Queridos irmãos, o mesmo poder que Jesus recebeu e que o levava a fazer milagres é o poder que está disponível para nós hoje. Em Atos capítulo 3, Deus mostra que, assim como Ele operou poderosamente por meio do apóstolo Pedro, Ele pode operar igualmente pelo João, o José, o Pedrinho, o Alfredo, o Zico, hoje em dia. Pedro não tinha nada, absolutamente, mais do que qualquer um de nós podemos ter se obedecermos a Deus como ele obedeceu. No livro de Atos, capítulo 3, a Bíblia conta que Pedro e João estavam
para entrar no templo. E ocorreu ali uma cena. Um mendigo se achegou até os dois, e o verso 11 conta que, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro tinha dito para aquele homem, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem andou. E aí o povo ficou entusiasmado, atônito. E aí Pedro não quis que ficasse um conceito errado na mente de ninguém. Falou: olha, não pensem que eu tenha mais virtude do que qualquer um de vocês. Não é isso. Ele disse assim, verso 13: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Irmãos, ele disse que foi pelo nome de Jesus que aquele homem foi curado. A autoridade era do Senhor Jesus. O poder, nós já vimos, vinha de Deus. E a fé, aquela que Deus deu ao homem. A mesma fé que Deus deu a Pedro, Ele convida cada um de nós a receber. Nós podemos ter a mesma fé e praticar as mesmas obras. Deus não concedeu virtude especial a Pedro ou Maria que não esteja disposto a conceder a cada um de nós. Para isso basta que tenhamos fé. E o apelo do céu hoje é: quem gostaria de receber este dom? Porque a fé é um dom. O dom da fé, para que possa operar as obras. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos, orar a Deus, pedir que Ele confirme este dom nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, santo e bendito, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos tem preservado com vida e saúde, e já nos tem dado muitas bênçãos. E queremos pedir também, Senhor, que o Senhor nos dê o dom da fé, para que por meio dele, Senhor, pratiquemos as Tuas obras, como também Pedro e Maria praticaram. Senhor, pedimos que a palavra estudada hoje, ela possa servir para muitos que sinceramente andam vagando de um lado para outro, buscando conhecer a verdade. Que ela possa, Senhor, gerar uma mudança de vida. Que muitos possam tomar a decisão de abandonar o erro e seguir a verdade. Amém. Te pedimos, Senhor, que nos guie no restante desta programação e venha estar conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje nós invertemos, não é verdade? Nós temos o privilégio ainda de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele fez, que Ele nos deu. E vamos fazê-lo por meio dos dízimos e ofertas. Mas antes disso, eu queria passar um breve relato de como tem andado o nosso projeto da Copa. Até ia pedir, alguém pode me alcançar o folhetinho da Copa, por gentileza? Filhinha, tem um na mala do papai, tá bom? Irmãos, graças a Deus, foram enviados folhetos da Copa nos idiomas português, inglês, espanhol, italiano e francês. Foram mandados para as delegações, cada uma que falava o respectivo idioma, e aquelas que não conhecíamos o idioma, não tínhamos como fazer,
mandamos em inglês. Mandamos para todos os centros de treinamento que receberam as seleções hospedadas. Isso foi mandado já na fase de grupos da Copa do Mundo. Além disso, foi feita a distribuição em volta dos estádios. Posso mencionar alguns jogos específicos: Austrália e Holanda em Porto Alegre, Inglaterra e Uruguai em São Paulo, em Curitiba, Honduras e Equador, Rússia e Argélia, e houve Espanha e Austrália também, estivemos ali entregando. E foram entregues já mais de 60 mil folhetos, para a honra e glória do Senhor. Esses folhetos foram distribuídos em várias sedes da Copa, sendo que foram atingidos Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, são as que temos aqui, e além disso, outras cidades que não eram sede, receberam daí o folheto só em português para ser distribuído também. No interior de São Paulo foi entregue, interior da Paraíba, Pernambuco e também várias outras localidades. Sendo assim, a palavra de Deus vai prosperando e vai ganhando espaço. E que assim continue sendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ia me esquecendo, também foi enviado para Brasília. Brasília também é sede da Copa do Mundo. Também lá foi feito um trabalho. Peço a vocês que continuem orando por este projeto, até porque a Copa ainda não terminou e existem alguns remanescentes de folhetos que ainda estão sendo entregues. Nós não tivemos a nossa programação na quarta-feira, justamente porque estávamos envolvidos com esta distribuição. E atenção você que quer fazer um trabalho para Deus. Nós temos outros materiais também. Por exemplo, temos esse. Você ganhou um descanso. Ok? Isso aqui é para muitas pessoas que estão hoje estressadas, estão precisando de um repouso que não conhecem. Eu tenho certeza que a mensagem bíblica que está aqui vai falar ao coração destas pessoas. Entre em contato conosco, solicite, o folheto não tem custo e você pode fazer o teu evangelismo. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Atenção, anotou? E aí você entra em contato e solicita. E fique atento, fique ligado nas próximas programações, porque nós já estamos produzindo outros materiais evangelísticos, os quais serão apresentados mais à frente, ok? E aí você vai poder fazer um trabalho também, semeando em todos os lugares. Nós temos que semear a palavra e deixar com Deus os resultados. Amém? Se você entende que deve dizimar e ofertar neste ministério, nós podemos te instruir como fazê-lo. Você pode solicitar por e-mail as informações e nós vamos te instruir. Repito, o e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam para este momento vão ter o privilégio de devolver os dízimos e ofertas ao Senhor.